De energia que existe. Portanto, é a forma mais barata de energia que nós encontramos. Essas transferências de energia, elas ocorrem na natureza o tempo todo. E toda energia que chega do Sol, ou é transformada, ou é devolvida para o espaço. Mais alguma coisa? Nós veremos na próxima aula sobre energia e outras coisas. Até mais. Quais são as linhas que a gente vai começar a usar? As linhas chamadas verticais são os chamados meridianos, tá vendo? Ó o meridiano aqui, ó. Esse é um meridiano, esse daqui é outro meridiano, esse aqui é outro meridiano. Volta aqui pro tio. Olha aqui com a gente aqui, o que a gente vai contar para você. Você pode pegar uma bola de basquete e encher de linhas uma do lado da outra, não pode? Se você encostar muito as linhas, você vai acabar pintando a bola inteira, não pode? Olha, você pode colocar uma linha um pouquinho mais separada uma da outra. Quer dizer, você pode pegar uma bola de basquete, por exemplo, e dividi-la em gomos, como uma mexerica, não é isso? Esses são os chamados meridianos. Deu para entender? Quer dizer, de ponta a ponta, no sentido vertical, você sempre tem os meridianos. Ah, professor, mas uma bola, se eu virar ao contrário... Uai, se você fizer traços horizontais, a gente tem os chamados paralelos. Olha, como é que é isso aí? Simples. O computador, ele mostra tudo pra gente. De novo, computador, mostra pra mim como é que funciona esse esquema aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó, paralelo. O que é o paralelo? Paralelo é uma linha horizontal. Inclusive, o paralelo mais famoso do mundo é o chamado Equador, que divide a Terra ao meio, que separa a Terra em duas porções. Veja só, é esse aqui, ó. Por sinal, depois eu vou te contar que acaba se formando aqui a região mais quente da Terra. É a região equatorial. Outros paralelos famosos. Aqui, ó, no hemisfério norte. Por que norte? Por que norte? Porque está para cima da região do Equador. Lembra que eu te falei? Em cima é norte, em cima é setentrional. Então, esse é o chamado hemisfério, ou metade da Terra para cima do Equador. E aqui você tem outro paralelo famoso. É o Trópico de Câncer. É o Trópico de Câncer. Passa sobre os Estados Unidos, né? Passa no sul dos Estados Unidos, em cima do México. Passa numa parte da Europa, passa numa parte da Ásia, tá? Outro paralelo famoso é o chamado Círculo Polar Ártico, que acaba determinando aqui a formação do Polo Norte. Ah, professor, e no hemisfério sul? O que é hemisfério sul? De novo, é a metade da Terra do Equador para baixo, para sul. É a chamada parte meridional, ou hemisfério meridional. Você tem aqui o paralelo famoso chamado de Trópico de Capricórnio, que inclusive passa sobre São Paulo, tá vendo? Pega São Paulo, pega uma parte do Paraná, pega uma parte do Mato Grosso, né? Então, vamos repetir, esse daqui é o paralelo Trópico de Capricórnio. Descendo um pouco mais, outro paralelo famoso, acaba formando o chamado Polo Sul, é o Círculo Polar Antártico. Então, relembrando, quais os principais paralelos? Aqui, o Círculo Polar Ártico no norte. Aqui, o Trópico de Câncer. Aqui, o Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Tá, então esses são os paralelos que acabam dividindo, né? Olha o titio aqui de novo. Acompanha aqui, titio. Acabam dividindo a Terra em duas grandes porções. Os hemisférios norte e sul, ou setentrional e meridional, né? Com as suas linhas imaginárias. Já o chamado meridiano não, era um corte o quê? Vertical na Terra. Inclusive, você vai ver comigo depois que o meridiano mais famoso do mundo é o meridiano de Greenwich. É um meridiano que passa bem em cima de Londres, bem em cima da Inglaterra. Por isso que ele é o mais famoso, porque a partir dali se fez o cálculo para se saber os horários do mundo. Olha como é que é, cálculo para saber horário, é isso mesmo. Por isso que em Londres, aquele famoso relógio Big Ben, né? É o mais famoso porque todo mundo acerta o relógio a partir dele. Mas isso daí é assunto para depois. É assunto para depois. Agora, você reparou uma coisa? Nós falamos que você tem a linha do Equador, você tem o meridiano de Greenwich, tá? Os dois extremos, né? Um na posição horizontal, que é o Equador, outro na posição vertical, que é o meridiano. E isso vai ajudar muito a gente na localização de alguma coisa na Terra. Você já viu em matemática, com certeza, o processo de coordenadas cartesianas, não é? Lembra que tinha a linha do X, a linha do Y, não era isso? E a partir daí você localizava, por exemplo, o X vale 3,
você fazia uma linha a partir do 3, não era isso? Ah, e o Y vale 2, então a partir do 2 você traçava uma linha. Quando essas duas linhas se encontravam, encontramos o ponto Z. Lembra de coordenadas cartesianas? A gente usa a mesma coisa em geografia, com o nome de coordenadas geográficas. Vamos acompanhar isso daí? De novo, o computador sempre é usado em benefício da humanidade. Às vezes ele apronta algumas com a gente também. Vamos ver se ele vai aprontar alguma lá. Vamos lá, computador, mostra aí pro tio. Olha só, o meridiano, você já viu comigo, acabou de ver agora. Aqui sim, latitude e longitude. Acompanhe, veja com muita calma. O que é a latitude? Eu uso sempre o termo lati menos e. O que é lati menos e? Latitude é a menor distância de um ponto à linha do Equador. Olha aqui, ó. Você tem uma flechinha amarelinha aqui, tá difícil ver, né? Mas é esse espaço aqui, ó. Então, qual é a distância, por exemplo, de um ponto qualquer aqui em relação ao Equador? Não é uma linha reta daqui até o Equador? Olha! E longitude? Longitude é a menor distância de um ponto à linha do meridiano. É long menos m. Aqui, ó. Long menos m. É a menor distância de um ponto à linha do meridiano. Então, é esse processo que a gente usa, só para você saber, para localização na Terra. É o processo de coordenadas cartesianas, onde na matemática você tinha o eixo das abscissas, lembra disso aí? Eu nem vou entrar em matemática, mas você tinha a linha do X e a linha do Y. Aqui a linha do X, né, é o que a gente chama do quê? De linha do Equador. E a linha do Y é o que a gente chama de meridiano de Greenwich. A partir daí, a latitude e a longitude. Fica fácil localização na Terra, fica mais fácil ainda você acompanhando pela apostila, inclusive com o exercício que você tem para fazer de latitude e de longitude. Legalzinho? Espero que você tenha entendido a aula de hoje. E ó, cuidado, hein? Você vai acompanhar nas aulas futuras aí a formação dos mapas, como é que o pessoal fez o mapa, qual a ideia de projeção. É assunto interessante para a geografia. Fique ligado. Tchau, gente. Como é que a gente faz esse tipo de análise? Por exemplo, como é que um geólogo ou geógrafo diz, olha, esse terreno aqui é vulcânico, aqui já teve vulcão. Ele fala, você é velho, hein, meu? Como é que você sabe que aqui já teve vulcão? Simples, pelo tipo de análise de solo que a gente pode fazer. Ah, professor, mas isso é muito vago. Como análise de solo? Simples, se você analisar o tipo de rocha que a gente encontra numa região, dá para analisar o que aconteceu nessa área. Percebe? Não, quer ver? Eu vou te explicar. A Terra é formada por várias camadas, você lembra que você viu isso aí no primeiro grau, né? Tem a camada mais externa, chamada crosta da Terra, e tem o centro da Terra em estado de ebulição, não é isso? Fazendo blá, 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 aquele material fervendo lá no centrão. É isso chamado de barisfera. Ô louco, barisfera ou magma. Esse magma, lá na área da barisfera, fazendo blá, 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 começa a criar pressão. Pressão, pressão, pressão. Essa pressão se manifesta na forma de jatos de magma que batem na crosta externa da Terra. A crosta, e a crosta da Terra começa a manifestar essas cacetadas que recebe por baixo de várias formas, né? De várias formas. Olha o que eu estou te falando. É aí que se forma a morfologia. É aí que você tem a formação do relevo. Regiões que são relativamente moles, conforme batem, né, aqui embaixo, levanta, levanta, levanta. Pode acontecer de ficar assim, só levantado, mas você sentiu que houve uma cacetada aqui. Percebe? Formaram-se as chamadas montanhas. Se é um alinhamento, se são várias, se chama do quê? De serra ou cordilheira. É um alinhamento de montanhas. Percebe? Mas com certeza foi um batimento. Olha, existem outras formas de montanha, você vai ver comigo depois, mas essa é uma das mais famosas. Agora, pode acontecer também da pressão do centro da Terra bater, encontrar uma parte tão mole, a ponto de levantar, 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 a pressão continuar e estourar aqui em cima. E esse magma ser liberado. Já matou. Como é que chama isso aí? Vulcão, né? Peraí. Professor, então pode acontecer do magma se exteriorizar? Pode acontecer do magma sair do centro da Terra, sair da barisfera e entrar em contato com a atmosfera na parte externa da Terra? Pode. Oh, meu jovem. E o que acontece quando um vulcão entrou em erupção? Simples. O magma se exteriorizou. O magma saiu, entrou em contato com a atmosfera. Pergunto, a temperatura da atmosfera é maior ou é menor do que aquela do centro da Terra? Com certeza é muito menor. Então esse magma vai esfriar.
Se ele vai esfriar, ele vai endurecer. Se ele vai endurecer, aquele mingauzão fazendo blá, 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 blá. Inclusive até muitos autores chamam de NIF, porque ali você tem níquel e ferro em grande quantidade. Quando esse magma esfria na parte externa da Terra, você tem a formação de uma rocha. Ah, peraí, como é que é? É uma rocha. Rocha que veio de onde? Do magma. Pergunto, só para saber assim entre nós, amiguinho, qual o nome da cretina na rocha? Só podia ser rocha magmática. Olha, então peraí, onde você encontrar uma rocha magmática, você pode jurar que ali você já teve um vulcão. Porque a única forma do magma se exteriorizar é na forma de um vulcão ou de um derramamento vulcânico. Deu para entender? Então, quando o geólogo, passeando assim, olha no chão, pega uma rocha e fala, sim, aqui tivemos um vulcão, ele fala assim, ele é bidu, ele lê a mente das pessoas, a mão, o pé, a orelha. Não, pura e simplesmente analisou. Se é uma rocha magmática, veio do magma, o magma só sai por meio de um derramamento vulcânico ou um vulcão, portanto aqui já aconteceu um vulcão ou um derramamento vulcânico. Então, rochas magmáticas são aquelas que vêm do magma. Deu para guardar bem isso aí? Cuidado que isso daí é assunto sério para você entender geologia, que nós vamos comentar depois sobre estrutura física do Brasil. Agora, pera um pouquinho, você lembra que eu te falei que pode ter uma cutucada aqui e a Terra levantou, percebe? Mas chegou a estourar em cima? Não. Por isso que eu te falei que em vez de vulcão, podia ter formado uma montanha. Aqui, o magma pode ter esfriado também ou não? Pode. Pergunto, se ele esfriou, também vai endurecer? Também. Vai virar uma rocha também? Vai. Só que é uma rocha igual aqui de fora, aquela que saiu? Não. É magmática? É. Mas não é uma magmática igual àquela que entrou em contato com a atmosfera, porque a velocidade do resfriamento foi diferente. Então, você tem as rochas magmáticas extrusivas ou externas, também chamadas de vulcânicas. E você tem as rochas magmáticas intrusivas ou internas, também chamadas de plutônicas. Deu para entender? Rocha magmática extrusiva, tá? Ou vulcânica. Rocha magmática intrusiva ou plutônica. Legal? Segundo tipo de rocha, presta atenção. Você sabe que tudo na Terra sofre desgaste. Tudo, com o passar do tempo, é ou não é, meu jovenzinho amigo aqui? Você sabe que tudo sofre desgaste. A erosão acaba determinando o desgaste de uma rocha. Então imagina uma rocha magmática aqui, tá? O tempo, né? O que é tempo? Chuva, vento, imagina a chuva, chuá, escatebum, chuá, escatebum, bum. O que é isso aí? É a chuva e o trovão. A chuva caindo sobre a rocha, desgastando. O vento, o que é isso aí? É o vento, aquela ventania fantástica. Também vai desgastando a rocha. E o vento e a chuva vão tirando pedacinhos minúsculos dessa rocha. Vão tirando, vão desgastando, tirando pedacinho. Pega duas rochas em casa, faz uma experiência, raspa uma na outra, raspa uma na outra e vai raspando, raspando, raspando. Fica um mês fazendo assim, ó. Você fala, papai, olha, você cretino, eu não tenho mais o que fazer. Mas faça isso, faça. É uma experiência geográfica. Você vai perceber que embaixo de onde você está raspando, vai criando um montinho de areia. O que é essa areia aí? No fundo, partículas da rocha, né? Que foram caindo. Espera um pouquinho. São partículas da rocha essa areia? Pergunto, essa areia pode se grudar de novo? Pode. Inclusive, você pode fazer a experiência em casa também. Pegue um copo, coloque um pouquinho de areia, tá? Um pouquinho de areia, e todo dia você põe água e põe no sol. Põe água, põe no sol. Põe água, põe no sol. Você fala, estou imitando a natureza? Chuva e sol. Você vai ver que com o passar do tempo, uma rocha vai demorar mais ou menos 1 milhão de anos para se formar. Eu não vou pedir para você esperar 1 milhão de anos com aquele copo. É lógico que não, né, meu amigo? Mas faça o seguinte, depois de 3 meses, né, tenta tirar a areia de dentro do copo. Você vai ver que essa areia não vai cair. Essa areia começou a se grudar. O fato de você ter colocado água, fez, a areia ficou contente. Depois o sol evaporou a água, a areia grudou. Água, legal. Depois o sol grudou. Daqui a pouco o que acontece? Essa areia acabou grudando. E essa areia, professor, mas é uma rocha em formação, mas é muito fraquinha. É verdade. Se você esfregar o dedo nela, ela esfarela. Percebe? A magmática que você viu comigo antes, não. Se você esfregar o dedo nela, seu dedo é que esfarela. É diferente. Olha, mas é um embrião de rocha? É uma rocha em formação? Com certeza é uma rocha que a gente fala formada de sedimentos de uma rocha anterior. Como é que é? Uma rocha formada de sedimentos de uma anterior. Veio do processo de erosão, de desgaste.
São as chamadas rochas sedimentares. Olha, então já deu para você entender o seguinte, basicamente eu tenho um terceiro tipo, mas só vou te contar numa próxima aula, mas você tem que ficar ligado. Você tem as rochas magmáticas intrusivas ou extrusivas também chamadas de vulcânicas, e rochas intrusivas também chamadas de plutônicas. E você tem as rochas o quê? Sedimentares, são as rochas provenientes do processo de erosão. Então, onde tem magmática, ou teve vulcão, ou teve derramamento vulcânico. Rochas sedimentares, com certeza, processo de erosão. Não perde a próxima aula que eu vou te contar das rochas metamórficas. É rapidinho e aí a gente vai falar da estrutura do Brasil, tá bom? Beijos, tchau, tchau, tchau. Atenção você! Todas estas aulas do mês de março serão reprisadas.